Oi pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Corpo Sábio. E hoje eu trago um tema sobre alimentos inflamatórios. Então, o que são alimentos inflamatórios? A gente sabe que tem alimentação saudável, alimentação não saudável. Então, o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês, para a gente debater aqui um pouquinho, é o que é a inflamação. A inflamação, ela é uma resposta natural a uma agressão que ocorreu no corpo. Então, vamos dar um exemplo bem simples, um corte no dedo. Quando a gente corta o dedo, todas as nossas células de imunidade, elas vão para lá. O sangue vai para lá para nutrir essa área, para recuperar essa área. Então, fica um pouco inchado, o dedo fica avermelhado, fica quente. Então, isso é um processo inflamatório, que é, na verdade, para consertar o que aconteceu de errado. Isso é uma inflamação localizada. Então, quando a gente tem uma dor em algum local, na articulação do ombro, do joelho, dor de cabeça, então, inflamação localizada. O que acontece é que muitas vezes a gente tem inflamação crônica, que não é assim, a gente não vê, não sente, é uma inflamação silenciosa, que vai destruindo, deteriorizando o nosso corpo devagarinho, sem você perceber. E aí quando você se dá conta, você já está com uma doença mais grave, já está com diabetes, está com obesidade, com câncer, com Alzheimer, com um problema articular mais sério. Então, começa tudo lá de trás, não é que de repente de repente apareceu um tumor. Não é assim, isso vem com o nosso comportamento, devagarzinho, é um trabalho de formiguinha que vai destruindo o nosso corpo. E isso se deve a essa inflamação crônica tão falada ultimamente. E ela desgasta muito o nosso organismo, porque ela o tempo inteiro está produzindo ali células células imunológicas para consertar essas pequenas agressões. E o que são essas agressões? Então tem vários tipos de agressões que a gente faz conosco mesmo. Então a gente tem tabagismo, álcool, drogas em geral, estresse, não dormir direito. Tudo isso são pequenas agressões que a gente faz com a gente. E a alimentação é uma dessas agressões. Existem alimentos que são muito danosos, que a gente vai comendo isso aí e o corpo não dá conta de limpar isso tudo. Então, alimentos que deixam resíduos no nosso corpo, alimentos que que dão um pico de insulina no sangue, e alimentos que causam disfunções metabólicas. Então, são alimentos que realmente produzem mais e mais inflamação. Então, não é só a alimentação, como disse, mas a alimentação ela é um agravante fundamental, que a gente está o tempo inteiro comendo, Então, se a gente está o tempo inteiro comendo alguma coisa que está agredindo o nosso corpo, a gente vai ter problema para consertar isso daí. Então, quais são esses alimentos, Eu vou falar grupos gerais de alimentos, não vou falar específico, vou dar alguns exemplos, mas grupos gerais de alimento. Então, número 1, catastrófico, é o açúcar, Todos os tipos de açúcar, não é só açúcar branco, açúcar mascavo também, açúcar orgânico, açúcar da beterraba, sei lá que açúcar que você vai achar. Esses açúcares, eles vão aumentar muito a glicose no sangue e aí o pâncreas vai ter que produzir muita insulina para colocar essa glicose para dentro das células e isso dá um desgaste muito grande no corpo. A insulina alta desgasta, inflama muito o nosso corpo. E não é só nos alimentos de gosto doce que a gente tem o açúcar, Nos molhos, às vezes tem uma coisa salgada, tá cheio de açúcar lá e você não sabe. Molhos, coisas preparadas, às vezes até gente que cozinha arroz com açúcar, O arroz do sushi vai açúcar do sushi que a gente come nos restaurantes aí. Então, a gente não sente nenhum gosto doce, mas tem açúcar lá. Então, toma cuidado com açúcar, que aí a gente come um monte de coisa que tem açúcar sem tal gosto doce, depois pega uma sobremesa, depois mais uma bolachinha, e aí a gente não sabe de nada, não percebe, e não é por engordar ou não engordar, é que isso vai prejudicar mesmo o seu corpo. Número 2, farinhas, todos os tipos de farinhas, não tem essa de farinha integral, farinha de não sei o que, farinha que veio
de um lugar mais puro. Farinha é farinha, gente. A farinha, ela também, pelo mesmo motivo, vai aumentar muito a insulina no sangue, vai causar inflamação, e também tem ainda a questão do glúten, que é outro problema, né? Que tem o problema da insulina e o problema do glúten. Mesmo para quem não tem intolerância ao glúten, o glúten é prejudicial, porque a quantidade de glúten é muito grande que a gente está ingerindo nos últimos tempos. E nosso corpo não dá conta disso tudo aí, tá bom? Número 3, produtos químicos, tudo que é químico, né? Produtos industrializados, tudo que vem empacotado, embalado, enlatado, com saborizadores, com aroma artificial, com cores, né? Coloridos, conservantes. Então tudo que vem de pacotinho, bolacha recheada, salgadinho, coisa que vai para o micro-ondas, isso aí é lixo, gente. Isso aí, desculpa, é triste, né? Mas a gente está intoxicando o nosso corpo. Então pega leve nessas coisas aí. Eu não como, mas né, cada um sabe, eu tô só dando informação. O que você vai fazer com isso é problema seu. Mas é muito ruim para a saúde mesmo esses produtos, tá? Número 4, óleos vegetais. Todos os óleos vegetais, óleos de cozinha, né? Canola, milho, soja. Esses óleos, eles são muito prejudiciais para a saúde. Eles estão cheios de gordura hidrogenada, eles deixam muitos resíduos, e quando esquentado, ele ainda oxida, e aí ele vira mesmo lixo tóxico. Então a gente está comendo o tempo inteiro lá, mesmo que seja uma coisa saudável, você frita ela nesse óleo, você está estragando a sua comida, está ingerindo lixo, tá bom? Desculpa falar, mas é assim mesmo. Número 5, esse doeu muito no meu coração. Leite e derivados do leite também são pró-inflamatórios. O leite, ele inflama o corpo, ele dá alergias, gases, estufamentos, mesmo para quem não tem intolerância à lactose. Ah, mas não é para todo mundo. Se você parar de tomar leite e derivados de leite por algum tempo, por um mês, a hora que você tomar leite, você vai sentir. O seu corpo, ele vai te dar um sinal. Quando a gente está o tempo inteiro ali, martelando, a gente já nem sente mais os efeitos. Então, eu dou um exemplo assim. Você pega um copo de água, limpinha, cristalina, põe uma gotinha de tinta guache, você já vai ver aquela cor. Agora, vai limpando os pincéisinhos lá das crianças, né? Vai limpando. Uma hora ela fica preta a água, né? Ela fica suja, cinza. Você já não vê mais a diferença. Você põe mais tinta, menos tinta. Já tá tudo pro preto ali mesmo, então não vai, você já nem vê mais. Então é assim quando a gente tá intoxicado, quando a gente tá muito inflamado, a gente não percebe. Mas quando a gente começa devagarzinho eliminando as toxinas do corpo, a gente vai perceber como o leite é inflamatório. Eu não quero, é muita polêmica, né, sobre o leite, mas seja você o seu laboratório, sabe, experimenta, faz um teste. Se você tem alergias, rinite, coisa nasal, na garganta, tenta parar com leite, você vai ver como melhora muito. Então, o nosso corpo, ele tá dando sinais e a gente tá fingindo que não vê, né? Mas vou falar pra vocês uma coisa, a notícia boa é que o nosso paladar, ele é construído e a gente pode modificar o nosso paladar pro lado bom. Então você pode desenvolver o paladar de comer coisas saudáveis e ser muito prazeroso também. Não é que a gente não vá comer, a gente tem que comer, mas a gente tem que comer o que nos faz bem. E o sexto que eu quero colocar para vocês não é bem um alimento, mas é que é muito importante, pouca gente fala, que é não exagerar, não comer em excesso, mesmo alimentos saudáveis. Quando você come em excesso, você vai também intoxicar o seu corpo, vai inflamar o seu corpo. Mesmo que seja uma coisa boa, essa coisa boa em excesso, ela vai te prejudicar. Então vou dar um exemplo bem rapidinho, amendoim. Se você comer um pouquinho assim de amendoim, né, amendoim assim, puro, né, de uma fonte, de uma origem boa, de amendoim,
ele faz bem pra você. Mas se você comer muito amendoim, você vai se intoxicar e vai ter problemas, vai ter flatulências, vai ter problemas de constipação, vai ter alergias e você nem vai dar conta, vai ter coceira. Cada um desenvolve um tipo de coisa diferente, vai sentir sede, vai ficar desidratado. Então, sem exageros, gente, vamos comer aquela coisa lá que é saudável, mas em pequenas quantidades, degustar, sentir o paladar, não ficar se empanturrando, tá bom? Então essas são as dicas dos alimentos que inflamam o nosso corpo. Vamos tentar nos desinflamar, porque a gente vai ficar muito mais leve, muito mais tranquilo, mais saudável, com uma imunidade muito mais alta e uma longevidade muito mais saudável. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilha com quem você gosta, ativa o sininho e a gente tá junto. Um beijo!